professor Samuel Queiroz com mais uma questão comentada para os meus alunos. Indo direto à leitura do enunciado da questão, diz: novas tecnologias estão sempre associadas a riscos e benefícios. Eu vou marcar algumas palavras que são chaves. Então, aqui eu tenho risco e benefícios. Nesse sentido, é fundamental garantir o seu uso seguro. O objetivo primário da proteção radiológica é o de proporcionar um padrão apropriado de proteção para o homem, sem limitar indevidamente as práticas benéficas que causam exposição à radiação. Ou seja, o objetivo primário da proteção radiológica é proporcionar padrões, associados de proteção para o homem, para o meio ambiente, sem limitar indevidamente as práticas benéficas que causam exposição à radiação. Exemplo de práticas que geram exposição: raio-x convencional, hemodinâmica, tomografia computadorizada, mamografia. Podemos usar também outros exemplos de práticas como raio-x odontológico, raio-x veterinário, terapias como radioterapia, terapias com fármacos em medicina nuclear ou diagnóstico com radiofármacos, enfim. Nós, com essas práticas, vamos estar proporcionando um padrão apropriado de proteção para o homem, sem limitar indevidamente as práticas benéficas que causam exposição à radiação. Eu dei vários exemplos de práticas, como raio-x convencional, mamografia, tomografia, hemodinâmica, raio-x odontológico, raio-x veterinário, enfim, radioterapia, medicina nuclear. Existem práticas também na indústria onde eu atuo, radioinspeção de segurança, body scan, cargo scan, radiografia industrial, gammagrafia, medidores nucleares, traçadores, perfilagem de poços, enfim. Continuando, dentre os requisitos básicos, são requisitos básicos de proteção radiológica, o princípio da justificação estabelece que o princípio da justificação, ele fala sobre o custo-benefício, ok? E o que eu fiz? Eu separei aqui a definição do nosso órgão regulador, que é a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, através da norma 3.01. Vou colocar aqui para você. A norma 3.01, vou colocar aqui, é uma norma nuclear, certo? É uma norma nuclear 3.01, okay? Da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa norma é de 2014. Os requisitos básicos de proteção radiológica: você tem o princípio da justificação, você tem o princípio da limitação de dose, você tem o princípio da otimização. Eu separei o da justificação porque é o nosso interesse nessa questão. Diz assim: nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEM, a não ser que a prática produza benefícios para os indivíduos expostos ou para a sociedade, suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo-se em conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes. Também diz no inciso 5.41
Ponto 2. As exposições médicas de pacientes devem ser justificadas, ponderando-se os benefícios diagnósticos ou terapêuticos. Vou marcar aqui, ó, benefícios diagnósticos ou terapêuticos. Terapêuticos, exemplo, em medicina nuclear, em radioterapia. Alguns radiofármacos na medicina nuclear servem também para terapia como diagnóstico. Radiodiagnóstico, né, você tem aí os exemplos que eu falei, do raio-x, TC, mama, enfim, que elas venham a produzir em relação ao detrimento correspondente, levando-se em conta os riscos e benefícios de técnicas alternativas disponíveis que não envolvam a exposição. Ou seja, se eu tenho uma técnica para um determinado diagnóstico que não utiliza radiação e as duas técnicas que utiliza e a que não utiliza radiação, eu sempre vou optar para a que não utiliza radiação ionizante, por conta dos detrimentos gerados pela radiação. Okay? Caso eu não tenha uma técnica que gere o mesmo diagnóstico ou tenha a mesma finalidade de terapia, eu vou utilizar aquela que utiliza radiações ionizantes, ou seja, eu não vou limitar o uso da radiação, eu vou usar ela em cima dos seus benefícios, ok? Levando em consideração sempre os detrimentos causados pela radiação, onde os benefícios têm que ser maior do que os malefícios. Logo, aqui em cima, ó, nenhuma prática, vou marcar aqui para você, ó, nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEM, a não ser que a prática produza o quê? Benefícios para os indivíduos expostos ou para a sociedade, suficiente para compensar o detrimento correspondente pelas radiações ionizantes. Então, voltando à questão que fala sobre, iniciou falando sobre o objetivo primário da proteção radiológica, iniciou falando do objetivo primário, e depois faz uma pergunta sobre o princípio da justificação. Na alternativa A, diz: o benefício proveniente da exposição à radiação tem que ser tal que compense o detrimento. Ok, até aqui está perfeito. Que é a relação entre a probabilidade de ocorrência e o grau de gravidade do efeito. Também está correto esse pedaço. Probabilidade, porque, professor Samuel, a interação da radiação com a matéria gera efeitos e fenômenos probabilísticos. Então, nós vamos sempre ter uma probabilidade. Por mais que a pessoa receba uma dose muito alta, exemplo, se uma pessoa recebe uma dose de 10 grays de corpo inteiro, essa pessoa vai morrer. Tá? 10 grays você não vai encontrar em radiodiagnóstico de jeito algum. Tá bom? Mas a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem um minuto que isso vai acontecer, porque vai ocorrer vários fenômenos que vão ocasionar efeitos probabilísticos, né? Que vão gerar também efeitos determinísticos para esse paciente com doses muito elevadas, ok? Então, a interação da radiação com a matéria é um evento probabilístico. E você tem aí eventos que vão acontecer. Eventos vão acontecer com mais probabilidade, dependendo da energia. Vamos pensar num fótons de raio-x. Eu posso ter maior probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico, eu posso ter maior probabilidade de gerar efeito Compton, como eu posso ter maior probabilidade de gerar produção de pares. Mas isso são probabilidades quando esses fótons interagem com a matéria. Enfim, então, aqui nós estamos falando sobre o princípio da justificação, mas eu estou problematizando todo o contexto dessa questão para você nunca mais esquecer. Logo, quando estamos falando do princípio da justificação, temos
temos que olhar o que? Os benefícios provenientes da exposição à radiação tem que ser tal que compense o detrimento, ok? Que é a relação entre a probabilidade de ocorrência e o grau de gravidade do efeito. Perfeito. Então, a alternativa A está correta. Deixa eu ver a alternativa B. O número de pessoas expostas às doses individuais e a probabilidade de ocorrência de efeitos nocivos devem ser tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Isso seria o princípio da otimização. A alternativa B seria o princípio da otimização. O tempo de exposição direta de pacientes deve ser maximizado. Não, maximizados aqui já cortou, né? Não pode ser maximizado. A fim de reduzir a dose de radiação, ok? O tempo de exposição direta de pacientes deve ser, né, minimizados a fim de reduzir a dose de radiação. As doses de radiação a que os pacientes são submetidos devem ser as menores possíveis, correto? Mas isso seria princípio da limitação de dose, não da justificação. As doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não devem exceder os limites de dose recomendados, excluindo-se as exposições médicas de pacientes. Exposições médicas, na verdade, é exposição de paciente ou acompanhante, ok? E aqui está se referindo ao princípio da limitação de dose, não ao princípio da justificação. Logo, a alternativa correta é a alternativa A, onde estamos falando do princípio da justificação e envolve que os benefícios provenientes da exposição à radiação têm que ser tal que compense o detrimento causado pela radiação. Com isso, eu fecho mais esse conteúdo comentado. Um grande abraço, professor Samuel. Tendo dúvidas, vocês podem perguntar. Grande abraço, até mais.